Eu fico pensando o que mais a gente pode falar diante de tudo que o Senhor já falou conosco, diante de tudo aquilo que Ele já nos confrontou e já trouxe ao nosso coração. E a verdade é que a nossa oração agora é que você seja confrontado mais uma vez, mas não somente isso, que você decida obedecer ao Senhor. Que você decida ser a resposta da sua própria oração. Que você decida manifestar o reino de Deus. Nós ouvimos domingo passado essa palavra, nosso pastor ministrou essa palavra ao nosso coração. E ele tinha me dito domingo passado, no próximo domingo você vai ministrar. E enquanto ele ministrava, o Senhor começou a falar ao meu coração. E hoje eu quero continuar pensando com você a respeito de como é que a gente pode manifestar o reino. Como é que a gente pode fazer a realidade do céu uma realidade na terra. E eu queria que você intercedesse por mim, porque eu estou com um encargo muito grande aqui. Depois de tudo que o Senhor já falou, eu queria que você me ajudasse em intercessão, para que o Espírito Santo continue tendo liberdade de falar, apesar do vaso. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, eu concordo com a oração dos teus filhos. Sim, Senhor, e eu me coloco à tua disposição. Aquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja, Senhor, que não existem impedimentos nessa hora, Senhor, mas que a tua voz possa ser ouvida e, acima de tudo, obedecida, meu Pai. Nós desejamos mais uma vez ouvir ao Senhor, mas não somente escutar, ouvir, obedecer. Nos ajuda, Pai. Nós somos a tua igreja e precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 10. E esse é exatamente o texto que o pastor pregou domingo, mas ele pregou em Crônicas. É porque é o mesmo texto que está lá descrito em Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. E nós vamos mais uma vez ler a respeito da visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 10. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar de seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como aqui a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real,
como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali. Nunca se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Aleluia, glória ao Senhor pela sua palavra. Nós estamos diante desse texto que vai nos contar a respeito dessa visita que a gente já foi apresentada domingo, né? Que foi a visita da rainha de Sabá ao rei Salomão. E o pastor já nos contextualizou aqui nesse texto, domingo passado. Ele nos falou que a rainha de Sabá era uma tipificação do mundo, indo ao encontro do rei e do seu reinado. E ele nos expôs que, assim como é a vida do rei, deve ser a vida dos seus súditos. Ou seja, que aquilo que está sobre o rei deve estar sobre a vida dos seus súditos, sobre todo o reino. E a gente entendeu e aprendeu naquele dia que nós devemos viver uma vida que espelhe o reino e que manifeste o reino. E esse para nós deve ser um grande desafio, mas também diariamente a nossa meta. Eu devo manifestar o reino. Eu devo fazer Jesus conhecido em cada palavra, em cada ação que eu tiver que tomar durante a minha jornada. E a gente vai entender aqui que o rei Salomão, nessa descrição da palavra de Deus e o seu reino, é uma descrição de um reino perfeito, de um reinado perfeito, onde há abundância de riquezas, de suprimentos, onde não há falta. Você conhece o reino assim? Essa é a realidade dos céus. No céu não há falta. No céu não há crise. No céu não há choro. No céu não há tragédias. É um reino perfeito. E o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra, quando ele ensinava aos seus discípulos a respeito da oração: Pai nosso, que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Então nós, como filhos de Deus, como súditos deste rei, temos como incumbência fazer essa realidade do céu uma realidade da terra. Porque se eu e você estamos vivendo somente esperando o dia que Jesus vai voltar, ou que a gente morrer para ir morar no céu, meu irmão, isso é tão pequeno. Sabe, Jesus já conquistou por mim e por você lá na cruz a vida eterna. No dia que você disse sim para Jesus, o seu espírito foi religado ao Espírito de Deus, você se tornou justiça de Deus. Mas a verdade é que, enquanto você caminha aqui na terra, você tem como obrigação de súdito de um rei, de trazer a realidade do céu para a terra. E essa visita da rainha de Sabá a Salomão, ela continua tendo muito o que nos ensinar. E a gente precisa estar com os ouvidos abertos. Porque, como eu disse para você, às vezes a gente já foi tão confrontado, a gente já ouviu tanto, mas parece que a gente sai daqui, leva uma topada ali na frente e esquece tudo. E o desejo que eu tenho é que você não seja simplesmente um mero ouvinte da palavra, como nos diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, mas que você seja praticante dela. A verdade é que o seu amor ao Senhor se expressa na obediência. Se você ouve a palavra, mas não obedece, mas não torna ela real na sua vida, você é mero ouvinte dela. E a Bíblia diz que o Senhor só se revela àqueles que obedecem a palavra. Então, eu quero que você comece a perceber comigo aqui alguns aspectos da visita dessa rainha ao rei e o que é que a gente pode aprender com essa visita. Quero que você entenda que o texto começa nos dizendo assim: ouvindo. Preste atenção, versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama. Ouvido a fama de Salomão. Então, ela ouviu. Ela ouviu dizer que aquele rei lá de Jerusalém era um rei diferente. E
que aquele reinado era um reinado diferente. Tem algo acontecendo em Jerusalém. E ela ouviu, ela escutou, ela percebeu, a notícia chegou lá em Sabá. E isso precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Nós temos que chamar a atenção. Nós temos que fazer barulho, nós temos que ser relevante. Eu não estou falando de barulho por barulho. Eu estou falando de ser relevante onde estamos. Eu estou falando de ser uma igreja que é conhecida. Meu irmão, a maior tragédia de uma igreja no bairro é alguém chegar e dizer assim: onde é aquela igreja? A igreja Ebenezer? Sei não. Você está entendendo? Você precisa ser relevante como igreja. Eu achei engraçado que há algum tempo atrás eu fui pegar de mototáxi, morta de vergonha e de medo, para não subir a ladeira, né? Aí eu disse assim para o rapaz da moto, eu ia dizer para ele onde era. Eu sei, tu é a esposa do pastor. Jesus, obrigado que ele sabe que eu sou a esposa do pastor. Então, você precisa ser conhecido, você precisa ser relevante, você precisa fazer a diferença. As pessoas precisam ouvir falar da igreja Ebenezer, elas precisam ouvir falar da igreja de Cristo. A rainha de Sabá ouviu. Ela ouviu. E ela ouviu a fama de Salomão, diz o texto, com respeito ao nome do Senhor. Ah, isso faz toda a diferença mesmo. Ela não estava ouvindo simplesmente falar de um rei, mas ela estava ouvindo falar do rei Salomão, mas a fama dele era com respeito ao nome do Senhor. Você está entendendo? Você não está aqui na terra estabelecendo o seu reino. Você não está aqui na terra para manifestar o seu reino. Não, a gente não está aqui na terra para botar a placa ali: Ministério Pastor Vanderlei, Pastor Albânia. Deus me livre. Eu acho isso horrível, viu, gente? Pelo amor de Deus, bota naquela fotinha assim. Nem combina, viu? Você já sabe. Nós estamos aqui para manifestar o reino dele. Foi com respeito ao nome do Senhor que ela ouviu a fama de Salomão. A fama de Salomão não era por causa dele, mas era por causa do nome do Senhor. Era por causa do Senhor. Mas ela não somente ouviu. A Bíblia diz que ela veio. Veja só, veio para prová-lo com perguntas difíceis. Ela não só ficou ouvindo. Ela disse: eu vou lá ver. Eu vou ver o que está acontecendo lá em Jerusalém. Será que é verdade mesmo que estão falando daquela igreja lá no Alto do Bigode? Eu vou lá, vou subir a ladeira e vou ver. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou ver se o que esse povo diz é verdade. E assim ela fez. Eu quero que você despense o contexto comercial e político. Deixa claro que ela estava fazendo uma visita também política, também comercial. Mas a verdade é que o texto diz que ela veio para prová-lo. E é esse próximo ponto que eu quero chamar a tua atenção. Quando a gente começa a se manifestar o reino, quando a gente começa a se movimentar, quando as pessoas começam a ouvir a fama do Senhor através de nós, e que elas vêm, meu irmão, presta atenção, elas vêm, mas elas vêm para nos provar. Elas vêm para nos provar. A rainha de Sabá, diz o texto, que ela veio com um objetivo: provar o rei com perguntas difíceis. Ou seja, como a gente gosta de falar os crentes, botar ele no estreito. Era essa a vontade da rainha de Sabá. Eu vou pegar ele nessa, essa daqui. Ele não vai saber responder, não quero ver, ele não é o sabichão. Disseram para mim que ele sabe de tudo. Então, eu vou aqui anotar. Fosse dar uma pastora e anotar no caderninho, né? Que o pastor, vocês viram a minha habilidade aqui com a tecnologia, né? O pastor ia anotar aqui no tablet. Mas vou lá perguntar. Essa daqui ele não vai saber responder. E a verdade é que a rainha de Sabá foi de fato com essa intenção de inquirir o rei, sabe? De provar o rei, para ver se de fato ele sabia mesmo tudo isso, para ver se de fato era verdade tudo isso que estavam dizendo
a respeito do rei. E quando o mundo vem ao nosso encontro, ele quer respostas. O mundo quer respostas. Sabe, e a igreja às vezes tem tanto discurso, tem tanta falácia. Aquilo que Clefson compartilhou aqui no momento dos dízimos. A gente fala tanto que o nosso Senhor é amor e que a gente ama, mas na hora de a gente engajar uma postagem, a gente engaja a da fofoca, a do tumulto, mas não engaja a do serviço. Preste atenção. O mundo vem querendo respostas. Essa é a hora da igreja ser resposta. Você ouviu do seu lado, tem alguém que precisa de você. E você foi chamado para ser resposta. O mundo deseja respostas. E quando ela vem, quando ela prova o rei, quando ela chega ali em Jerusalém, meu irmão, como disse o pastor, ele disse no ano passado que a gente tem que chegar chegando. A verdade é que essa rainha chegou chegando. Tu acha que o mundo vai vir coitadinho para tu? Não. Vem mostrando o seu poder e a sua pompa. Sabe aquela ideia de que eu vou acuar, eu vou intimidar? Foi mais ou menos isso. A rainha saiu com poder e com riqueza e chegou lá diante de Salomão. A Bíblia diz que ela veio com seu exército, com seus camelos carregados de especiarias, com ouro, com tudo que você imaginar. Ela chegou e disse assim: eu vou mostrar para ele quem pode. A Bíblia diz que nós somos colocados como ovelhas diante do matadouro. O mundo vem para nós como leões e eles querem tragar você, meu irmão. Eles querem me tragar. Eles querem mostrar a potência que eles são e querem intimidar a igreja. O inferno trabalha com intimidação. O inferno trabalha te dizendo: você não pode, você não é isso tudo, baixa a bola. Presta atenção, menino, procura o teu lugar, te enxerga. A verdade é que você precisa lembrar que você é participante de um reino, que você é representante do rei, dos reis, do Senhor, dos senhores. A rainha Sabá chegou diante de Salomão e ela, como eu disse, chegou mostrando toda essa pompa, todo esse poder, toda essa riqueza. Mas a verdade que a palavra de Deus nos diz é que ela ficou maravilhada. Ela ficou sem fôlego diante de tudo aquilo que ela viu no rei e no seu reino. E são esses aspectos que a rainha viu, que chamaram a atenção da rainha, que devem ensinar a mim e a você como eu e você podemos manifestar o rei. Eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia vai nos dizer lá no versículo 3 que a rainha, ela ficou realmente impressionada com a sabedoria de Salomão. Veja só, 3 e 4. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão. Então vê, ela ficou maravilhada. Ela fez todas as perguntas e não teve uma que Salomão não soubesse dar respostas, que Salomão não soubesse explicar. E ela disse: como é que pode ser isso? Esse homem sabe tudo. Um dia desse eu ouvi a expressão: eita, esse daí é o filho do Google. Pronto, se tivesse Google na época, ela ia dizer: esse é o filho do Google. Não pode ser, como é que o homem sabe tudo? Agora a verdade é que a sabedoria de Salomão, como a gente já ouviu, não era uma sabedoria terrena, era uma sabedoria celestial. Era sobrenatural, meu irmão. Você lembra que quando ele foi assumir o reinado, o próprio Deus aparece para ele e diz assim: o que é que você quer? Me peça. Eita, Jesus dos crentes. Já tem um bocado de crente com uma lista bem grande aí. E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para guiar esse povo, Jesus. Salomão estava certo, viu?
Porque guiar povo, pensa num negócio difícil. E ele disse: me dê sabedoria. E Deus disse assim: olha, eu vou dar sabedoria para você que ninguém vai ter sabedoria igual a sua. Mas porque você pediu isso, eu ainda vou lhe dar riqueza, poder, fama. Vem de combo para você, vem de pacote. Você vai ganhar tudo isso. Então, a sabedoria de Salomão, ela não era uma sabedoria daqui da terra. Meu irmão, eu quero que você entenda, perceba. Eu não estou falando contra aqui. Você como igreja do Senhor, você como filho de Deus, sabe, buscar a sabedoria da terra. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa buscar estratégias, conhecimento profissional, acadêmico. Tudo isso é bom, é ferramenta. Mas o que impressiona o mundo é a sabedoria do alto. O que manifesta o reino é a sabedoria do alto. Sabe, o mundo está cheio de gente que sabe de muita coisa. E a gente vive numa época que todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem informação, todo mundo é coach, todo mundo dá palestra, todo mundo... É uma confusão. Mas quando alguém que carrega o reino manifesta a sabedoria do alto, meu irmão, as pessoas perdem o fôlego. Elas simplesmente se calam, porque elas não têm o que falar diante da sabedoria que vem do alto. Você pode dizer: pastor, mas eu não tenho essa sabedoria não, meu irmão. A palavra de Deus no livro de Tiago nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá liberalmente. Essa é a sabedoria que você deve buscar para manifestar o reino. É essa sabedoria que cala a afronta do mundo, a sabedoria do céu. E é assim que você manifesta o reino de Deus. O outro aspecto que chama a atenção da rainha de Sabá é o palácio do rei. Eu fico imaginando como era esse palácio. Meu Deus, que coisa linda devia ser. Olha, eu não consigo imaginar, porque quando você lê o texto da descrição do palácio, você já fica, né? É muita riqueza, é muito ouro, é tudo demais. E a rainha diz assim: meu Deus, que palácio é esse? Preste atenção, eu estou falando de uma rainha. Eu não estou falando de Albânia, que mora aqui no Alto Bigode, que foi lá no reino. Eu vou me impressionar já com uma casa bonita. Imagina com um palácio. A rainha, ela morava onde, minha gente? No palácio. Então, se o palácio de Salomão chamou a atenção da rainha, o negócio não era fraco não, minha gente. Era o palácio. Aí eu fico perguntando para você: mas por que será que esse palácio era tão lindão assim, chamou tanto a atenção da rainha? Você sabe que esse palácio era um sonho do pai de Salomão, do rei Davi. E ele disse para o Senhor: Senhor, não é justo. Eu moro numa casa de cedros, numa casa bonita, e a sua arca fica aí morando em tendas. Eu vou ter que levantar uma casa para Deus. Davi desejou levantar uma casa para Deus. Você pode acompanhar essa descrição lá em 1 Crônicas 17. E você vai ver que o profeta Natan diz assim: tá certo, faça aí tudo que tiver no seu coração. Aí Deus diz assim: Davi, vem cá. Olha, desde sempre eu tenho habitado no meio do povo em tendas. E eu tenho andado com esse povo e eu nunca pedi, Davi, para ninguém construir uma casa para mim. Davi, tem algo que é mais profundo, que vai ser revelado. Você não vai conseguir entender agora. Não tem como você entender agora. Mas um povo que vai vir lá na frente eles vão entender que eu não moro em tendas, que eu não moro em templos construídos por mãos humanas. Eu vou habitar neles. Eu vou habitar neles. Preste atenção. Aquele templo era o sonho de Davi, porque ele desejava dizer: Senhor, eu te amo tanto, e eu quero te honrar. Eu quero te honrar de maneira que o Senhor veja que a sua casa tem que ser a melhor. A sua casa tem que ser a melhor. Meu irmão, a casa de Deus é você. Você tem que manifestar o reino com a sua vida. Ei,
todo mundo olhar para mim, eles têm que entender, é assim que vive uma mulher de Deus. Quando eles olharem para ti, eles têm que dizer, é assim que vive um homem de Deus. Você é a melhor casa. Ele escolheu habitar em você. Assim você manifesta o reino. Não é só com palavras, com falácia, com discurso vazio, é com a sua vida. Tu tem que falar com os meus vizinhos e perguntar: como é a pastora Albânia aqui? Tu escuta ela aí brigando, esculhambando os filhos dela e o marido? Misericórdia. Eles têm que testemunhar da harmonia que eu vivo no meu lar. Porque se isso não for verdade, nada disso aqui vale a pena. Eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. E a sua vida tem que manifestar o reino. A sua vida tem que dizer, é aqui que Deus mora. E essa é a melhor casa. Outro aspecto que chamou a atenção da rainha foi a comida da mesa do rei. A comida da sua mesa. Ah, meu irmão, mais uma vez eu tenho que te dizer, não era qualquer pessoa, era a rainha. Tu acha que ela comia o quê? Eu não quero desfavorecer o cuscuz, tá certo, Clefson? Cuscuz é praticamente o rei do Nordeste. Mas cuscuz a gente tem todo dia. Se for na casa de Clefson, com certeza. Cuscuz a gente tem todo dia. Ela não foi para a casa de Salomão comer cuscuz. Tirando o Clefson, eu acho que qualquer pessoa aqui quando vai não vai comer cuscuz, porque ele come cuscuz. Se tiver comida diferente, ele come cuscuz. Mas a rainha de Sabá se impressionou com a comida do rei. E ela era uma rainha. Ela comia o quê lá no reinado dela? Você está entendendo? Aquela comida que era servida na mesa do rei chamou a atenção da rainha. E eu fico perguntando a você, o que é que tem nos alimentado? O que é que te alimenta, meu irmão? Porque se for as iguarias do reino desse mundo, não manifesta o reino. O que me alimenta define quem eu sou e o que eu manifesto. Você precisa entender o que é que te alimenta. Qual é a comida que você come? E agora eu não estou falando de comida material. Eu estou falando da comida que alimenta o teu espírito. O que é que você come? O espírito é fortalecido com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nós ouvimos aqui na celebração da ceia do Senhor que nós temos que comer da sua carne. Nós temos que beber do seu sangue. Nós temos que ter comunhão com Ele. Nós temos que nos alimentar dEle. Ele é a palavra. A palavra tem que alimentar você. Sabe, a gente tem tanta dificuldade. Porque eu tenho dificuldade de vencer o pecado. Eu tenho dificuldade de permanecer. Eu tenho dificuldade de prevalecer contra a tribulação. Meu irmão, eu vou te dizer porque que tu tem dificuldade. Porque tu não se alimenta, tu está fraquinho. Então qualquer ventinho te derruba. Você precisa se alimentar dessa palavra. Por quê? Porque quando você se alimenta dessa palavra, é isso que sai de você. Meu irmão, quando a tentação vem, quando aperta, vai sair o que você está cheio. E as pessoas precisam entender que quando me apertarem, vai sair a palavra de Deus. Vai sair a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos disse assim: uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e completar a sua obra. Jesus disse assim: eu não tenho tempo para perder, não. Os discípulos disseram assim. Isso aqui está aqui no texto que o pastor leu aqui no começo do culto, no encontro dele com a mulher samaritana. Depois que os discípulos chegam: mestre, come.
disse: minha gente, vocês precisam entender. Tem uma coisa que é mais importante que comida material. Eu tenho uma comida para comer que é maior do que isso. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que completar a sua obra. Isso é urgente para mim. Eu quero que vocês olhem para os campos. Vocês estão dizendo: ah, Jesus, ainda falta 4 meses para a colheita. Eu digo para você: levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. A sua comida tem que ser fazer a vontade de Deus e completar a obra, a missão, o propósito que Ele deixou em suas mãos. Essa é a sua comida. Isso manifesta o reino. Você precisa se alimentar dessa palavra. E o que é mais interessante é que essa comida não serve somente ao rei. Você lembra na parábola que o Senhor Jesus contou aos seus discípulos do grande banquete? Ele chamou os convidados, deu a hora do banquete, dizendo: Senhor, eles disseram que não vão poder vir, cada um teve uma desculpa. Jesus disse assim: olha, vai nos becos, vai nos valados, traz todo mundo, nem que seja à força, porque eu quero que eles se assentem à minha mesa e que eles comam do meu banquete. Ei, a comida que você come não é somente para você. Deus não tem filhos obesos espirituais. Deus tem filhos que transbordam, que alimentam multidões com a sua palavra. Eles são os convidados do rei. E eles vão se assentar à mesa por causa de mim e de você, porque a gente decidiu manifestar o rei. A rainha de Sabá ficou admirada com o lugar dos servos, com o serviço e com o traje de todos os súditos do rei. Nossa, quando a gente fala de lugar, a gente está falando da habitação dos servos. Quando a gente fala de serviço, a gente está falando da movimentação deles. E quando a gente está falando de trajes, a gente está falando do exterior, como eles se apresentam. E eu quero que você entenda que isto chamou a atenção da rainha, que representa o mundo. A habitação onde os súditos moravam. A movimentação, como eles servem, como é a forma que eles se movimentam. E os trajes dele. Sabe, o mundo vai vir ao nosso encontro, nos inquirindo. E eles têm que perceber e entender que que você, a igreja do Senhor, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Sabe aquilo que Clérison falou aqui? Do testemunho que ele ouviu de alguém que disse: o Senhor poupou minha vida. Sabe quem declara isso? Quem habita no esconderijo do Altíssimo. Nós não vivemos pelas circunstâncias, mas nós andamos por fé e nós temos um lugar seguro de habitação. Sabe, meus irmãos, você manifesta o reino quando a sua habitação é o Senhor. Porque nessas horas onde as coisas começam a nos faltar, onde as adversidades vêm nos balançar, a verdade é que o mundo reage com ansiedade e com desespero. Mas a igreja do Senhor é a esperança. Porque ela tem um lugar seguro. Um lugar seguro que é a presença de Deus. Esse é o lugar da sua habitação. Como é o seu serviço ao Senhor? Como é a sua movimentação? Olha, você sabe para que é que você está aqui? Você sabe para que Deus te chamou? Qual é a ferramenta que Ele tem entregado na tua mão? Você sabe, meu irmão? Meu irmão, se você não sabe, você precisa saber. O dia mais importante da sua vida foi o que você nasceu. O segundo dia mais importante é quando você descobriu para que você nasceu.
Você precisa saber por que é que você nasceu. Para que Deus colocou essa coisa linda de Jesus na terra? Como é que eu vou manifestar o reino, Senhor? Qual é o teu propósito para a minha vida? Como deve ser a minha movimentação? Como deve ser o meu serviço? Você tem que se ocupar disso, meu irmão. E você tem que perseguir isso. Você não pode viver uma vida medíocre. Ou você acha que é o que Deus espera de você, que você venha dominicalmente e fique sentado olhando para mim. O Senhor te chamou para servir, para manifestar o reino, manifestar a glória através do seu propósito. Persiga esse propósito. E o outro aspecto que chamou a atenção dela foram os trajes. Meus irmãos, trajes na palavra de Deus, em primeira instância, vai falar da santidade, de uma vida santa. Eu não estou falando somente de roupas. É claro que a roupa fala também de você, mas eu estou falando de uma vida de santidade. Sabe, a verdade é que muitos estão banalizando a vida com Deus e ficam flertando com o pecado. Minha irmã, eu vou te dizer, isso é muito perigoso, porque uma hora você vai estar agarrado com Ele. O Senhor exige de mim e exige de você santidade. Ele nos disse em sua palavra: sede santos, porque eu também sou santo. Isso é uma premissa da vida cristã, é santidade. Você precisa perseguir a santidade. Você não pode ter pecado de estimação, meu irmão. Eu já disse que você tem que estar crucificado com Cristo. Agora não é com esparadrapo não, meu irmão, para ficar descendo da cruz não. Volta para a cruz. Presta atenção na tua vida. Tenha uma vida santa. Vida santa manifesta o reino. Sabe, o maior escândalo que você pode causar ao mundo é ter uma vida santa. Ah, esse mundo quer escandalizar com tanta coisa, com tantas, sabe, é tanta coisa que a gente não consegue nem dizer. Mas quando ele encontra uma mulher e um homem que decide ter vida santa, se escandaliza. Como assim? Como assim ela se guarda para o casamento? Como assim ele não adultera? Como assim ele não rouba? Como assim ela não se prostitui? Santidade. A santidade manifesta o reino. A santidade diz quem Deus é. Sem santidade ninguém verá a Deus. E a verdade é que as pessoas veem Deus através de você. Se você não tiver vida santa, ninguém vai ver Deus em você. Manifeste o reino com a sua vida santa. Mas sabe outro aspecto que as roupas e os trajes dizem ao nosso respeito? A Bíblia diz que lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer: quando nós estivermos diante dele, nós receberemos novas vestes. Você pode dizer aleluia, meu irmão? Reaja aí, crente. Eu sei que tu está apanhando, mas eu já apanhei antes que tu. Então tu tem que reagir. Você vai receber novas vestes. A Bíblia diz que é de linho puro, fino, vestes brancas. E essas vestes, além de representar a tua santidade, representam os teus atos de justiça. Meu irmão, você lembra o que Jesus nos disse? Emerson com certeza lembra: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça. Justiça. Nós manifestamos o reino quando exercemos justiça. Nós vivemos num mundo de injustiça, minha gente, e a igreja não pode ficar calada, achando que é culpa do governo, achando que é culpa do outro, que não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo. Por quê? Porque o reino do meu Pai é um reino de justiça, e eu fui chamada para manifestar a justiça. Eu não posso ter balanças injustas. Eu tenho que manifestar a justiça do meu Pai. Naquele grande dia,
você vai ganhar vestes brancas que representam os teus atos de justiça. E isso chama a atenção do mundo. Mas ela também ficou impressionada com os súditos do rei, os oficiais, os servos e os copeiros. Fica imaginando, será que eles eram bonitos? Será que era roupa? O que foi que chamou a atenção? E eu quero que você pense comigo, quem são cada um deles? Os oficiais eram as pessoas que exerciam governo junto com o rei. Meu irmão, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Nós somos chamados para exercer governo junto com o nosso Pai. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aqui na terra nós somos a autoridade. E nós estamos aqui para exercer governo. Não o meu governo, mas o governo do Rei dos Reis. Os oficiais, eles eram a representação também dos sacerdotes, daqueles que exerciam sacerdócio diante de Deus. E ela teve a sua atenção chamada para a vida desses homens. Também dos servos, daqueles que mantinham a vida do reino em ordem. Daqueles que estavam ali fazendo com que tudo andasse em boa organização. Você precisa entender que tudo tem a ver com você. Ah, mas eu não estou escalado. Te enxerga, crente. Tu não vive por escala, não. Se tu não tiver escalado para ir para o céu, deu bom para tu. Né? Ah, minha irmã, porque menino, criança, eu não sou do Ministério Flechas, pastora. Sim, coisa linda de Jesus. É sua responsabilidade. Você foi levantado por Deus para que o reino dele seja harmônico. Para que as pessoas possam ver harmonia no meio da igreja somente, não, no mundo todo. Porque não é só a igreja que é reino de Deus, não, tá, gente? A igreja faz parte do reino, mas o mundo todo é o reino de Deus. Você precisa entender que o que está lá fora bagunçado, destroçado, esculhambado, tem a ver com você. E você precisa colocar as coisas em ordem. Eu não sei fazer tudo não, mas você sabe fazer alguma coisa. E o que você sabe fazer, você tem que fazer. E a outra categoria lá dos súditos que chamou a atenção da rainha foram os copeiros. Aí você fica pensando, será que eles faziam a comida? Não, copeiro não eram os cozinheiros, minha gente. Copeiros eram uma espécie de segurança do rei. Eles eram homens de confiança do rei. Por quê? Para a comida chegar no rei, tinha que passar pelo copeiro. Porque se aquela comida tivesse envenenada, o rei não ia morrer não. Quem ia morrer era o copeiro. Porque ele comia antes. Ele provava antes a comida. Ele estava responsável pela segurança alimentar do rei. Ele não era qualquer pessoa. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo falar. Você é responsável pela segurança alimentar do seu reino aqui. Do seu rei. Mas que segurança alimentar? Qual é a tua comida, meu irmão? É a palavra de Deus. Você tem que ser responsável para o que se prega aqui seja a verdade da palavra. Você não tem que se contentar com as migalhas que são pregadas na internet, com mentiras que as pessoas querem travestir de verdade. Esse não é o evangelho de Cristo. Você tem que ser guardião da verdade da palavra. Você tem que garantir, se depender de mim, é o evangelho puro que vai ser pregado. Você não vai travestir o evangelho para agradar as pessoas. Porque elas têm que aceitar Jesus. Elas têm que aceitar Jesus pelo convencimento do Espírito Santo de que elas são pecadoras e de que elas precisam de Jesus. Não porque o evangelho é bonitinho e ficou aceitável para elas. Você não é o docinho de coco da terra, você é o sal da terra mesmo. Alguns são sal grosso. Preste atenção. Não negocie a palavra. Você é guardião da palavra. Meu irmão, a palavra de Deus nos diz que quando Paulo estava pregando, os crentes de Bereia estavam lá na palavra, olhando para ver se o que Paulo estava dizendo era certo. Porque eles eram guardiões da verdade da palavra. Você não tem que estar ouvindo tudo e balançando a cabeça achando que está certo, não, meu irmão. Conheça a palavra.
Guarde essa palavra para não pecar contra Deus. Você precisa garantir que a palavra que essas pessoas vão ouvir é a verdade da palavra de Deus. Você é guardião da palavra. E o último aspecto que chama a atenção dessa rainha são os holocaustos. Meu irmão, holocaustos eram as ofertas queimadas, aquilo que os súditos traziam para oferecer a Deus em sacrifício. E eu fico imaginando o que chamou a atenção daquela rainha. Porque você sabe que os animais, para serem aceitos como oferta, eles tinham que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito. Tinham que ser o animal separado para aquilo. Imagino que ela viu diante dela os melhores animais sendo entregues. E talvez ela pensasse: meu Deus, eles poderiam vender, comercializar, e eles entregam isso aí para ser queimado. Como assim? Meu irmão, o que é que você entrega para Deus? O que é que você tem entregue ao Senhor como oferta? O que é que você apresenta a Ele? Você é daquele que dá quando pode, dá o que pode ou dá tudo que pode? Não estou falando somente de dinheiro. Dinheiro é só o resultado de uma entrega de vida. Estou falando de entrega completa, de estar comprometido como o copeiro estava com a própria vida, de entregar o seu melhor. Meu irmão, a gente está entregando muita migalha ao Senhor e certamente Ele não está aceitando. Esse é um tempo da gente decidir de ser ofertante escandaloso. É de entregar sua melhor oferta monetária, sim. De entregar o melhor do seu tempo, sim. De entregar o melhor dos seus talentos, sim. Não esconda eles, não os enterre. Você precisa ser escandaloso, generoso, porque para o Rei dos Reis, e isso manifesta o reino. Como assim? Como assim eles entregam isso? Para quê? Você lembra da oferta de lá, quando a mulher quebra o vaso de alabastro? Aí o ladrão disse logo: a gente podia dar para os pobres, porque o mundo está logo pensando no valor daquilo ali. Mas aquele que entrega diz assim: isso é tão pouco para o meu rei. A sua oferta tem que chamar a atenção do mundo. Esses crentes parece que são doidos, estão tudo aí entregando, vendendo. Um dia disseram assim: tu dá o teu melhor para o povo? Dou. Às vezes eu nem tenho o que eu dou. Você precisa entender que o Senhor está te chamando para entregar o seu melhor. E todos esses aspectos chamaram a atenção daquela rainha. E ela disse assim: menino, o que me disseram lá em Sabá era muito pouco daquilo que eu vi aqui. Você é muito sábio, e todos os que moram, todos os que são teus súditos nesse reino são abençoados. O Senhor decidiu abençoar Jerusalém, abençoar o seu povo através de ti. E a rainha, a Bíblia diz que ela fica sem fôlego, e ela oferta a Salomão. Mas não somente ela, outro rei entrega ofertas. Porque, meu irmão, quando tu está manifestando o rei nas ofertas, chega. Irmão, dá um aleluia maior. Glória a Deus. Porque o Senhor incomoda o coração dos ímpios para fazer com que você manifeste ainda mais o reino. E a Bíblia diz que o rei Irão entrega ofertas também a Salomão. E a Bíblia diz que ele vai entregar a melhor madeira que tinha, a madeira de sândalo. Eu nem vou falar disso, porque é tanta história. Se eu for falar, dá mais 1 hora de pregação. Mas a verdade é que o rei Irão também entrega ofertas a Salomão. E eu fico pensando, é tão fácil a gente se perder nesse caminho, né, não? Quando as coisas estão tudo dando certo. Eita, Jesus, está vindo as ofertas, o negócio está bom, a gente está com fama, todo mundo está conhecendo a gente, está bombando. Aí Salomão disse assim: tá, essa oferta, com essa madeira, eu vou construir as escadas, o corrimão para elas, para acessar o altar do rei. E com essa madeira, eu vou construir os instrumentos para a adoração. Meu irmão, toda a glória que o mundo te der, todas as ofertas que você recebe do mundo,
elas têm que ser revertidas para a glória de Deus. Sabe, Salomão construiu escadas para acessar o trono, a presença. A glória não é para você. As ofertas não são simplesmente para você, mas são para que o nome do Senhor, o Rei dos Reis, seja glorificado. Para que Ele seja adorado através dos instrumentos. Para que Ele continue sendo conhecido, para que o reino continue sendo manifesto, até que Jesus volte e o reino seja estabelecido de uma vez por todas por Ele. Ah, meus irmãos, nós estamos manifestando só um pouco, porque a gente não pode estabelecer o reino, porque o reino só vai ser estabelecido quando Ele voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Ele é Rei de reis, é Senhor de senhores. Você é rei com Ele, você é Senhor com Ele, e Ele vai reinar com você. Mas enquanto isso não acontece, você tem que manifestar o reino. Se levanta para começar a manifestar o reino agora. Fica de pé. E nós vamos adorar esse rei, nos comprometendo a sermos pessoas que manifestam o reino.